Bom dia a todos. Hoje a gente vai tratar sobre os aspectos de comércio exterior e aspectos tributários da Colômbia, dando continuidade ao webinar de semana passada. Meu contato, eventuais dúvidas, a gente conta com uma equipe que pode esclarecer precisamente qualquer ponto de necessidade de melhor entendimento dos empresários. Vamos lá, informações gerais. A Colômbia é o 14º destino das exportações brasileiras. Em 2019, bateu um recorde de importação que era inédito nos últimos 10 anos. E o gerado no ano de 2019 foi de 3,1 bilhões, enquanto no ano de 2018 esse valor chegou apenas em 2,8. Então, a balança comercial dos dois países teve déficit, né, um superávit, de 1,65 bilhão. Ou seja, a gente exporta mais produtos para a Colômbia do que a gente importa produtos do Brasil, para o Brasil. Aqui o panorama sobre os produtos exportados para a Colômbia, né? O primeiro lugar aqui vai para veículos de passageiros. Dá para ter uma ideia aqui dos principais serviços, as principais demandas da Colômbia pelo mercado brasileiro. E apenas para entender melhor, eu coloquei aqui também o que seriam os principais produtos importados da Colômbia para o Brasil, né? Que em primeiro lugar fica o carvão, que é uma fortaleza do mercado colombiano na indústria. Algumas características aqui sobre os caminhos do comércio exterior ao fazer negócios com a Colômbia, que seria o abastecimento transfronteiriço, serviços prestados no território de um estado para outro, serviço prestado nas fronteiras, o consumo no exterior, situações em que o consumidor de serviços se desloca ao território ao mesmo para obter um serviço específico que esse mercado fornece, a presença comercial, que é um estabelecimento na presença do território do outro estado, através da constituição de uma empresa, foi os pontos que a gente tratou no último webinar, e a circulação de pessoas físicas por parte no território colombiano para prestar um serviço específico. Esses serviços são suscetíveis à verificação de sua real existência e valor, né? O prestador de serviços deve realizar atividades no seu país, domicílio ou residência no país ou através de sua empresa anfitriã. E, no caso, essa empresa anfitriã seria essa empresa criada por parte de uma pessoa jurídica daqui para se constituir na Colômbia. E é necessário observar também a lista de serviços qualificados como importação na resolução específica do tema. Documentação para o serviço de exportação, fatura de exportação eletrônica, declaração única de saída e a resolução específica para cada produto, que vai levar em consideração algum critério de proteção de mercado e afins. Um pouco sobre o trâmite, né, em alguma característica contratual da exigência de apólice de seguro, nesse caso, e com a prestação de serviço, a fatura de exportação é isenta pelo IVA por conta dos tratados de livre comércio. Existem esses tratados vigentes atualmente. O Brasil figura aqui nessa bandeira à esquerda, abaixo, do Mercosul, em que engloba os países membros do bloco, e assim a gente teria, no caso com a Colômbia, um tratado de livre comércio. Bom dia, Sônia. Prazer ter você aqui. Mais 2 tratados de livre comércio assinados e mais esses tratados de livre comércio em negociação. Agora, entrando um pouco sobre os aspectos de impostos na Colômbia. Esse é o órgão de registro único tributário, né, da Colômbia. Seria equiparado ao que a gente tem aqui como a Receita Federal, que faria esse serviço no Brasil, o Cadastro Informático DIAN, que contém os dados de identificação dos contribuintes, como nome, endereço, razão social, atividade econômica, telefone,
impostos afetados, atas de início das atividades, entre outros. Aspectos tributários. Aqui a gente divide sobre tributação com imposto sobre vendas, imposto sobre o valor agregado, que é chamado IVA. Esse IVA é um imposto que pode vir a existir no Brasil no futuro, é uma das propostas da reforma tributária daqui do Brasil. A gente sabe que os impostos aqui são múltiplos, diferenciados, cada um leva em consideração o produto específico ao qual se refere, e o IVA é uma figura muito comum na América Latina, que é uma união desses impostos. É um imposto mais simples de entender, ele pode acabar tendo um valor mais elevado para alguns serviços que teriam um valor mais baixo, mas seria uma modernização do sistema tributário. E a tributação com imposto sobre a renda por retenção na fonte. Os aspectos tributários do IVA. Então, aqui, a prestação de serviço, fatura de exportação isenta de IVA, ele é tributado na Colômbia, tarifa de 19%, sem considerar a questão do consumo, que a gente vai tratar mais para frente, e o IVA é tratado como estimado, o adquirente paga o DIAN e o utiliza como passivo de desconto. Aí aqui já, no que se refere aos impostos referentes à renda. Então, tem prestação de serviço, fatura de exportação e retido na fonte no momento do pagamento. Características gerais, né? A gente diferencia aqui o que seriam os impostos diretos, que seria renda e complementares, engloba o patrimônio, e os impostos indiretos, que seria o IVA, o consumo e o GMF, que eu vou tratar também mais para frente. O imposto de renda se aplica às pessoas físicas, jurídicas e equiparadas, uma outra, em geral, tributa os ganhos ou lucros que possam produzir o aumento líquido do patrimônio do contribuinte, à época de sua percepção, e que não tenham sido expressamente isentos por lei. Então, segue uma regra muito parecida na questão do Brasil, embora, no caso da Colômbia, esses impostos sejam mais baixos, o valor é menor. Aqui é a tarifa geral, contribuinte, renda presumida, 36% tarifa geral, transitória de 2020, 32%, transitória 2021, 31%, e transitória 2022, 30%. A presumida fica zerada nos 2 últimos anos. Esses são os impostos sobre renda ocasional, que seriam os impostos que prevêem situações específicas de ganho de capital. Então, consideram-se rendimentos que constituem ganho eventual indicados como tal na lei e correspondem, no essencial, a rendimentos não originados do curso normal de negócios do contribuinte, tais como alienação de ativos fixos retidos por mais de 2 anos, heranças e transmissões, loterias, prêmios e similares. Todos esses 10%. O sistema tributário colombiano ele é bem simplificado nessas questões. Se você compara o que é o sistema tributário brasileiro, há uma facilidade muito maior de compreender como funcionam os impostos na Colômbia. Aqui, informações sobre o IVA, que seria imposto sobre as vendas, que chamam de imposto sobre as vendas, mas é mais comum você escutar como imposto sobre valor agregado, quando você escuta aqui no Brasil. Então, ele prevê a venda de bens móveis e imóveis tangíveis, alienação, cessão de direitos sobre ativos intangíveis associados à propriedade industrial, prestação de serviço no território nacional ou de estrangeiro, com exceção de expressamente excluídos. E aqui a gente tem o GMF. E o que seria o GMF? Ele seria um imposto sobre movimentação financeira. A gente já teve uma experiência com a CPMF aqui no Brasil. Era de um valor maior, no caso, a CPMF. Esse imposto na Colômbia, ele está ele está em desmonte, ou seja, se prevê que até 2020 não exista mais esse imposto, que seria essa apropriação sobre a movimentação financeira, imediatamente no momento da realização das transações, com a base tributária
que é o próprio valor dessa transação, e incide a taxa de imposto em vigor à época. Você vê aqui, seria 0,3% em 2019, 0,2% em 2020, 0,1% em 2021 e prevê não existir mais em 2022. O regulamento das taxas de retenção geral, 20%, royalties, honorários, exploração de software, serviços pessoais, propriedade industrial, know-how, serviços técnicos, assistência técnica, fornecido no país ou do exterior por não residentes, empresas ou empresas não domiciliadas na Colômbia. Ou seja, se você tem uma empresa constituída através de um representante legal na Colômbia, essa taxa de imposto não se aplica a você. Tarifa de royalties em 20%. Tributação de estabelecimento permanente, pessoa estrangeira com estabelecimento permanente, ela é contribuinte na Colômbia por sua renda de fonte nacional apenas. E aqui seriam os acordos de bitributação, né, que isentariam o pagamento em dobro dos impostos, os países do qual a Colômbia possui parceria. Antes de terminar, eu vou voltar rapidamente nesse fluxograma em que expõe o que seriam os impostos indiretos, explicar brevemente essa situação que está ocorrendo agora, por conta dos protestos, é que o imposto sobre valor agregado, geralmente de 19%, ele tem uma redução quando são produtos de consumo, principalmente que afeta o consumo familiar. A reforma tributária na Colômbia subiu os impostos desses produtos, acabou jogando ele na regra comum, na regra geral, e reduzindo essas isenções, e por conta disso aumentou o valor do consumo e afetou a renda das famílias, e por conta disso gerou os protestos que a gente recebe as notícias atualmente. E é isso. Agradeço a participação de todos e eu me coloco à disposição. Queria agradecer ao Conselho Brasileiro de Empresas Comerciais Importadoras e Exportadoras, a Câmara de Comércio Paulista Chilena e Monte Group Legal Consulting, que é o grupo de advogados do qual eu também faço parte, que ajudou na elaboração desse webinar. Então, qualquer contato, dúvidas, esclarecimentos específicos, fique à vontade de entrar em contato comigo pelo e-mail. Eu vou abrir aqui a oportunidade para alguma dúvida sobre a apresentação. Quem tiver alguma pergunta a fazer, fique à vontade. Obrigado a todas. Eu me coloco à disponibilidade para dúvidas que possam surgir através do meu e-mail, e agradeço a presença de todos os presentes e muito obrigado.